Mas há pessoas que trocaram o frenesi empresarial por uma vida mais tranquila, para acordar um pouco mais tarde, para andar de bicicleta, para ter hora de pescar, para estar mais com seus filhos. O padrão financeiro, ele pode até diminuir, mas a pessoa para de tomar remédio, alergias somem, ela dorme melhor, ela para de ter queimação, dor de coluna, ela viaja mais, ela é mais alegre, ela tem mais saúde. Por que ela conseguiu tudo isso? Porque ela trocou a prioridade. Cuidado quando a prioridade é a ganância. Queridos irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário, saúdo você que nos acompanha aí da sua casa, e há tantas pessoas que vão assistir esta pregação depois que ela já foi feita, disponível aí nos meios de comunicação. Na nossa vida, meus caros, se nós formos esperar tudo estar perfeito para sermos felizes, nós vamos passar pela infância e adolescência, pela idade adulta, chegaremos à terceira idade, a melhor idade, a idade dos idosos, e não seremos felizes. Sempre haverá algo faltando. E é mais ou menos assim: a questão do tempo, da saúde e do dinheiro. Hoje, essas três coisas coordenam a vida de muita gente. A questão do tempo, time is money, vamos dizer, tempo é dinheiro. A questão da saúde, as pessoas buscando saúde física, também saúde emocional, e a questão do dinheiro, que é o fruto do nosso trabalho, do nosso esforço. Só que há um problema: quando você pega crianças e adolescentes, eles têm tempo e têm saúde, mas eles não têm dinheiro. Aí você entra no mercado de trabalho, e nós sabemos hoje como é exigente. Aí você tem dinheiro, espero que você tenha saúde, mas a gente não tem tempo. Aí nós esperamos ficar idosos para usufruir daquele dinheiro. Quanto mais cedo eu aposentar, melhor. Aí nós chegamos na terceira idade, temos o dinheiro que trabalhamos, se Deus quiser, e teremos tempo, mas muitos não terão saúde. A minha pergunta é: qual é o melhor tempo para usufruir a vida como dom de Deus? Não é ontem e não será amanhã, é o agora. E o agora é um tempo que Deus nos dá, chamado de kairótico. Tem o tempo cronológico, que é o do Deus Cronos. Na mitologia grega, ele vai parindo os seus filhos, depois ele volta e come todos. Por isso que o nosso tempo, o nosso relógio, chama relógio cronológico. Tempo cronológico. O tempo nos come. Não há como parar o tempo. E as pessoas tentam de toda maneira se conservar mais jovens. Mas no final, quem é que vai vencer? O tempo. A força do tempo, ela é implacável. Por isso, o tempo cronológico. O tempo é curto. Então, o que eu devo fazer nesse tempo cronos? Eu tenho que acumular. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que comprar. Eu tenho que multiplicar. Esta é a vida que muitos estão tendo. Consultórios de psicologia lotados. Pessoas tomando remédio para tudo. Pessoas infelizes, trabalhando. E eu ouço muito, escuto muito: padre, minha filha aí, debutante, 15 anos, lembro dela no meu colo de bebê, parece que foi ontem. Olha, a vida é tão corrida que eu não vi essa menina crescer. Quando eu acordei, ela já era uma mulher. A gente que olha no espelho e pensa assim: meu Deus, eu era tão jovem ontem, cabelinho branco, as ruguinhas aparecendo, estou chegando no ENTA, misericórdia, eu era jovem. A vida está aceleradamente rápida. E se você está gastando tempo apenas em acumular, você não está vivendo o tempo kairótico, você está vivendo o tempo cronológico. E há um tempo maior do que esse que eu acabei de dizer, que é o tempo de Deus, o tempo da graça de Deus, o tempo que nós temos para amar, para servir, para conhecer a Deus, para cuidar da salvação das nossas almas. Como nós ouvimos alguns domingos atrás, Marta e Maria: Marta, tu te inquietas e anda preocupada com muita coisa. Por isso que você está aí preocupada, inquieta, ansiosa. Nunca vi tanta gente ansiosa como nós temos hoje no nosso meio. Pessoas preocupadas, pessoas que queriam que o dia tivesse 48 horas. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Qual que é o tempo de Marta? Cronos. Qual que é o tempo de Maria? Kairos, tempo kairótico. Ela está com o Senhor, conhecendo o Senhor, dando um sentido maior
a sua existência do que apenas um sentido material. O evangelho que nós ouvimos começa com um bate-boca, com uma discussão. E a discussão esquentou tanto que eles não conseguiram resolver a questão e foram até Jesus. A minha pergunta é: a briga que foi narrada entre amigos? Não. Entre parceiros de negócios? Não. Entre pessoas da mesma empresa? Também não. Quem é que está brigando aqui? Irmãos. Uma família dividida, uma família raivosa, uma família que está discutindo. E qual é o teor da discussão? Dinheiro. A maldita herança. Me desculpe falar maldita, porque até hoje eu não conheci herança bendita. Conheço inúmeras famílias que eram unidas até que aquele que era detentor dos bens faleceu. Eu conheço casos, não longe de nós, que a pessoa estava sendo velada no caixão e advogados pegando assinatura de parentes para já fazer a divisão antes que eles voltassem para outras cidades. Nem esperaram sepultar, já estavam preocupados com os bens. E eu não sei se é toda a família, mas algumas têm. Aquele que é o mais esperto, aquele que é o mais materialista, aquele que quer sempre mais. E quantas pessoas no momento de dor, no momento de fragilidade, assinaram documentos onde a vantagem lá na tal da herança ficou mais pendente para um lado do que para o outro. O problema no evangelho, meus caros, é que a divisão da herança no tempo de Jesus para o judeu, ela não é igual para os irmãos. O primogênito, ele tem a parte maior. Os outros recebem as partes menores, porque o primogênito, ele é o herdeiro mor, ele vai continuar o legado do pai. Tanto é que era normal o pai falecer, a mãe não herdava nada, passava para o primogênito homem, e aquele filho, o mais velho, ele iria cuidar da sua mãe, certamente, e os irmãos mais jovens, qual que era a normalidade da época? Eles iriam trabalhar para o mais velho. Quer dizer, o mais velho iria tratá-los como irmãos, mas ele assumia o papel do pai. Aqui nós temos um problema de herança, onde o filho, que certamente aqui é o mais jovem, está pedindo para Jesus: ô mestre, diz para o meu irmão repartir a herança comigo. Quer dizer, o cara pegou tudo, deixou o irmão sem nada. O irmão não tinha a quem pedir ajuda, ele vai até Jesus. Entenda que o irmão mais velho, ele já tinha mais, e ele, além de pegar o mais que é dele, pegou o menos do irmão mais jovem, logo ele sem nada, largou ele desvalido. Ele vai até o Senhor. Aqui Jesus, muito educado, mas muito firme, ele vai responder para os dois: quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? Ou seja, isso não é minha conta não, resolva isso para lá. Por que eu vou entrar nisso aí? Você acha que eu estou preocupado com herança? Você acha que eu estou preocupado com divisão de bens? Aí Jesus vai dizer: atentos, atentos, atenção, olha a palavra, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Aqui você pode ter abundância de bens, mas seja como for, a sua vida não consiste nisso. O seu valor não está nisso. E aqui, meus irmãos, para nós que somos seguidores de Cristo, é um desafio viver isso na sociedade onde estamos, onde quanto mais se ostenta, mais a pessoa recebe holofote. Quanto mais ela mostra que tem, menos ela precisa mostrar que não é. Então o que vale? O celular mais caro, o tênis mais caro, a casa mais cara, o carro mais caro, e sempre trabalhar para multiplicar. É impressionante como que você entra na internet, tem um cara atrás do outro ensinando: olha, investe na bolsa, multiplica seu dinheiro, se você pôr dinheiro aqui. E nessa loucura para ganhar dinheiro, os espertalhões estão fazendo a festa, passando a perna em muita gente. A pessoa entra nas questões de pirâmide. Quem não entende muito bem, um tempo para trás, aquela questão de bitcoins, né? Mostrou um cara aí andando de iate, chegando aí lá num clube de São Paulo, um hotel 5 estrelas, cercado de mulheres, mostrando o relógio Rolex. Ele deu uma palestra, o povo mas comprou coisa à vontade. O cara pegou o dinheiro e fugiu para os Estados Unidos. O pessoal achou que ganharia dinheiro fácil. Então nós estamos num mundo onde tudo gira em torno: eu preciso ter, eu preciso trabalhar para ter mais, e eu quero ter mais, eu quero ter mais. Eu conheço, graças a Deus, não poucas pessoas
que chegaram no patamar de vida, onde ela viu que tem uma estabilidade boa, onde viu que o que era o sonho dela já tem, um carro, casa própria, o dinheiro que a pessoa trabalhou e ganhou honestamente, já dá para a vida dela e dá para sustentar os filhos durante uns anos, a pessoa ela relaxa. Claro que não é para todos os meros mortais, mas há pessoas que trocaram o frenesi empresarial por uma vida mais tranquila, para acordar um pouco mais tarde, para andar de bicicleta, para ter hora de pescar, para estar mais com seus filhos. O padrão financeiro, ele pode até diminuir, mas a pessoa para de tomar remédio, alergias somem, ela dorme melhor, ela para de ter queimação, dor de coluna, ela viaja mais, ela é mais alegre, ela tem mais saúde. Por que ela conseguiu tudo isso? Porque ela trocou a prioridade. Cuidado quando a prioridade é a ganância. E aqui eu não estou dizendo, que eu não sou louco de dizer uma coisa dessa, que o dinheiro não é importante. Se o dinheiro não traz felicidade, a falta dele também não vai trazer. Nós vivemos do dia que nascemos ao dia que morremos, e entre os dois tudo se paga. Tudo se paga. Eu indo com a minha mãe um dia desse para Curitiba, eu comecei a conversar com ela, falei: mãe, você já notou que tudo é dinheiro? A gente entrou no aeroporto, o aeroporto virou também tipo um shopping, né? Muitas lojas, claro que não está escrito lá, mas cada loja que você olha, tá falando assim: compra, me compra, me compra, me compra, me compra, né? Aí eu olho para um lado é relógio, olho para o outro é bolsa, e é óculos, e é mala, e é leve Minas, e vamos gente, e é baratinho as coisas do aeroporto, fico feliz, tá baratinho, né? Minha mãe, tadinha, um dia eu falei com a minha mãe assim: ô mãe, eu vou no banheiro, tadinha da minha mãe, eu vou no banheiro, adianta e já pede o suco da senhora, o sanduíche. O que eu vou pedir, Cristian? A senhora está com muita fome? Não, a gente vai almoçar em São Paulo, vai, já faz conexão em São Paulo, come só um lanchinho. Tem aqui, ó, pede um misto e um suco de laranja, só para dar uma forrada. Tá bom, deixei com ela R$50 e fui no banheiro. Porque eu conheço a minha mãe. Quando eu saí do banheiro, ela estava sentada na mesa, com o suco de laranja, com o misto, mas com um bico desse tamanho assim, ó. Eu falei: pronto, aconteceu alguma coisa. Mas, mãe, o que aconteceu? Eu perdi até a fome. Eu acabei de ser assaltada. Falei: assaltada, mãe? Um copo de suco, com um misto, com uma fatia de presunto e um cheiro de queijo, nem o queijo eu abri, eu vi, R$42. Falei: mãe, é assim mesmo, aeroporto é mais caro mesmo. Então eu fui conversando com ela, que tudo ali é pago, né? Na hora que eu peguei a minha mãe e tal, eu falei: mãe, olha, eu estou pegando a senhora aqui, eu enchi o carro para os combustíveis, é dinheiro. A gente vai pagar pedágio, é dinheiro. Eu vou ter que pagar estacionamento para o carro ficar, é dinheiro. Nós vamos voar, essa passagem veio de onde? Dinheiro. Nós vamos ficar hospedados em Curitiba, o hotel, dinheiro. Gente, tudo gira em torno do dinheiro, mas o dinheiro precisa ser um meio e não o fim. Aqui que é o detalhe, aqui que a chave vira. O dinheiro é importante na vida do ser humano? Sim. E em momento nenhum a Bíblia condena o dinheiro. Todo momento que a Bíblia fala do dinheiro de maneira negativa, ou ele está sendo idolatrado, ou ele está sendo concedido por meio de injustiça. Se o dinheiro não é o seu Deus, e se você não está ganhando dinheiro de maneira ilícita, você pode ser rico para os homens, sem esquecer que a verdadeira riqueza é para Deus, porque a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. Há pessoas que têm uma síndrome, e vocês vão lembrar aqui, a síndrome do tio Patinhas. Quem já viu o tio Patinhas aí? Os mais novos acho que não sabem quem é. Tio Patinhas era um desenho que nós gostávamos muito de assistir, e que ele tinha 3 sobrinhos. Era o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, não era isso? E os 3 adoravam ir na casa do tio Patinhas para quê? Para nadar no cofre. Ele tinha um cofre, tipo esse santuário, era tipo um prédio lotado de moeda de ouro. E ele tinha a moeda número 1. Foi a primeira moeda que ele ganhou. Ficava numa cúpula de cristal. E eu não sei como que o tio Patinhas fazia aquilo. Mas ele pulava de bico na moeda, ele saía do outro lado, né? Enche uma banheira de moeda e pula de cara para você ver o que vai te acontecer, né? Mas ele fazia, saía de um lado, saía do outro. E ainda cuspia a moeda. E o Zezinho, o Guinho, o Luizinho adorava ficar com o tio, que é, não é? O Patinhas, nadando no dinheiro. Até aí eles brincavam, riam bastante. Quando terminava, o desenho estava no final, eles tinham que sair do cofre. Como que eles saíam do cofre? O tio Patinhas ficava na porta do cofre, pegava os 3 sobrinhos pela pata, colocava eles de cabeça para baixo e sacudia, para ver se eles estavam levando uma moeda. E de vez em quando alguém tinha uma, ele tirava, jogava no cofre e dava um chute na poupança do sobrinho ainda.
Para mostrar o quê? Pergunta para o tio Patinhas: você vai comprar o que com tudo isso aqui? Nada. Você quer, qual que é o seu sonho em ter acumulado tanto? Não, o meu sonho é duplicar isso aqui. Isto é o que Jesus chama de ganância. A pessoa não tem sonho nenhum, ela não quer comprar nada, ela quer o dinheiro pelo dinheiro. E aqui nós temos, né, gente? Vamos ver aonde você se encontra. Nós temos a mente do rico e a mente do pobre, né? Suponhamos que eu tenha R$1.000, eu falo com uma pessoa que sabe lidar com dinheiro, é mais rica, eu falo: olha, toma R$1.000. A pessoa vai pegar o R$1.000 e vai pensar assim: como que eu vou trabalhar com isso aqui para virar 2? Aí você pega o que você tem cabeça de pobre. Toma R$1.000. O que eu vou comprar? Pela risada, a maioria de nós sabe onde nós estamos, né? O que eu vou comprar? E nós vivemos este mundo, um mundo de compra e venda o tempo inteiro. Mas o problema do evangelho, aí eu volto no problema do evangelho, a separação da família, porque o bem maior não é a pessoa, o bem maior é o dinheiro. Dinheiro separa a família, por dinheiro se mata, por dinheiro se passa a perna. Não estou falando de todos, não, mas convenham comigo, né, meus irmãos? Viver hoje é um pouco complicado, porque nós estamos o tempo todo com medo de que alguém pode me passar a perna. Sim ou não? O tempo todo. Você vai no mecânico, mas será que trocou a peça? Você compra uma coisa pela internet, será que vai chegar? Você vai num lugar que tem algo, mas será que vale quanto ele está pedindo? Aí tem aquela Black Friday, né? Será que o preço caiu? Ou eles aumentaram semana passada e tiraram o aumento para eu comprar o preço que já era? Seu ser humano, a gente não sabe o que faz. E hoje tudo gira em torno do vil metal. É a ganância a todo vapor. E Jesus nos dá o antídoto. Qual é o antídoto para o cristão não se deixar contaminar pela ganância? O desejo de ter e ter. Não vou dizer nome não. Você acompanhou aí há pouco tempo, e isso vai se repetindo, a questão de grande corrupção. Pessoas que roubaram 10 milhões, 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão. Aí chega perto de um cara desse, uma mulher dessa, pergunta: ô filho, vem cá, eu vi lá na sua conta, tem 380 milhões de dólares. Me responda, meu chapa, você quer comprar o que com isso? O estado da Califórnia? O que você quer comprar? O que a maioria responde? Não quero comprar nada. A ganância, ela é assim. É o dinheiro pelo dinheiro. Quanto mais, melhor. Aí eu tenho que gastar tempo, saúde e emocional. O emocional fica destruído para multiplicar o que eu já tenho. Aí as pessoas gostam. Eu pus em tal lugar 100, me deu 150. Eu pus para lá, me deu mais 30. E a pessoa gasta um tempo multiplicando dinheiro. E ela não vê que enquanto ela está gastando tempo só com isso, a vida está passando. Jesus é muito simples. Ele resolve a questão de uma vez. O que Jesus disse? Para que você não seja uma pessoa gananciosa, pense na morte. É o que diz Santo Afonso Maria de Ligório. Falando em Santo Afonso, só abrir um parênteses aqui, permitam-me compartilhar com vocês uma alegria com você que está em casa. Estava Padre Manzotti esses dias, nós vamos começar mais um programa de rede nacional pelo sistema Evangelizar e plataformas de streaming, que é Santo Afonso trocados em miúdo. Então eu vou apresentar o programa, que é meia hora, de temas que Santo Afonso nos deixou, de vários temas de espiritualidade. Ele tem um livro, são 365 meditações. O programa será 2 vezes por semana, então eu tenho aí material para uns 5 anos de programa. E é bom ler a vida de santos e o que os santos nos deixaram. Por que eu estou citando Santo Afonso? Porque ele disse: o verdadeiro cristão, ele medita a morte todos os dias. Aí você pode me dizer: credo, padre, coisa deprimente, coisa triste, coisa funesta, ficar pensando na morte todo dia. Qual é a única certeza que você tem? Qual que é a coisa mais certa da vida? Os nossos avós não falavam isso? Meu vovô falava muito. Idoso: meu neto, a cada dia eu vejo a morte aproximar. É a coisa mais certa da vida, viu? E é uma verdade. Não é para você viver uma vida funesta, mas é para você se preparar. E depois? E depois? Refletir sobre a morte nos leva a ter a certeza de que levaremos apenas uma coisa para o reino de Deus: o relacionamento que tivermos com Jesus Cristo. Nós não vamos levar mais nada.
não tenha, meu irmão, síndrome de Faraó. Você sabe, quem já foi no Egito, que aquelas pirâmides, quando você for, pergunte para o guia: o que é uma pirâmide? Eles vão responder todos de maneira unânime: é um túmulo. É um túmulo de um faraó. Nome que tamanho de pirâmide? Para que um túmulo desse tamanho? Leia o que o egípcio entende por morte. Ele acreditava que ele voltaria à vida em um determinado momento, e tudo aquilo que ele tinha, ele precisaria nessa outra vida. Então, ser amigo de Faraó era terrível. Faraó jovens não, mas os que chegavam numa certa idade, ninguém queria servi-los, porque quando o Faraó morria, junto com ele ia toda a prataria, todas as vasilhas de ouro. Os melhores soldados eram colocados para morrer com ele dentro da tumba. Algumas mulheres eram colocadas generais, muita comida, muita bebida, que na cabeça deles ele ia precisar disso tudo. E tem gente que vive achando que é um faraó, né? Acha que é um faraó. Ah, porque o meu carro, meu filho, vocês nem desligaram o aparelho, já tem gente cantando pneu no seu carro. Ah, a fortuna que eu conquistei durante a vida. Se você soubesse a briga que dá na hora da morte. Tem gente que está no CTI com o balão ligado, a família já está nos advogados, vamos dividir aqui, vamos ver quem pega a melhor parte. Então Jesus vai dizer: olha, um homem que já era rico, ele vai dizer que é um rico, teve uma plantação grandiosa, colheu o que ele não esperava. Ele pensou: Deus, é muita coisa, o que eu vou fazer com tanta coisa? Já sei, vou derrubar os meus celeiros, vou fazer celeiros maiores e vou guardar tudo. E vou dizer para mim mesmo: olha, agora relaxa, come, descansa, bebe, curte. Eu tenho coisa aqui para muitos anos. Presta atenção na leitura. Pegue aí o folheto, por caridade. É porque eu quero que vocês notem aqui a diferença. Nós que acreditamos precisamos notar a diferença. Pegue o versículo 17. Acharam aí? Você de casa acompanhe com atenção. Nós vamos ler juntos, viu? Ele pensava consigo mesmo. Vai lá. O que vou? Não tenho. Ele teve uma ideia. Ah, então resolveu. Já sei o que fazer. Vai lá. Vou. Isso. Para quê? Com que mais? Aí ele poderá dizer a ele mesmo. Vai lá. Meu caro. Para falar alto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Provei. Vamos de novo. Primeiro, Descansa. segundo, Come. terceiro, Bebe. quarto. Aprovei. Quem disse isso? Quem disse isso? O rico, que fez celeiros maiores e estava tudo bem. Continua a leitura. Mas Deus lhe disse. Olha a diferença, gente. Meu Deus do céu, isso aqui é muito sério para nós que acreditamos em Jesus. Descansa, come, aproveita. Aí Deus olha e fala: louco! Cuidado com isso. Imagina Deus olhando para você e falando assim: louco, louca. Assim é aquele que é rico para os homens, mas é pobre para Deus. Me desculpe a franqueza, meus irmãos. Esse tipo de gente está perdida. Ah, padre, mas eu não acredito em inferno. É, meu chapa. O dia que você estiver lá, você vai acreditar. O dia que você estiver, você vai acreditar. Essa foi espontânea. Gente, uma brincadeira à parte. Olha como que termina o evangelho. Louco! Ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Vamos ler juntos o versículo 21. É para todos nós. É Jesus que disse isso, viu? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Eu sei que vocês são inteligentes, eu não preciso explicar isso aqui. Você conhece, viu? Tem muita gente comendo lombo e arrotando couve. E tem muita gente comendo couve. Cuidado, viu? O que vale para você subir ou descer não é o que você tem no bolso, não. É o que você tem no coração. Tem muita gente que tem abundância de bens,
e verá o Cristo na glória. E tem muita gente que não tem nada, e você sabe onde que vai estar. Entendeu? Então, não é questão de ter ou não ter, é questão se você é ou não uma pessoa gananciosa. Gente, olha para mim, por favor. Não é pecado ter casa própria. Não é pecado ter dinheiro para pagar a faculdade dos seus filhos. Não é pecado ter plano de saúde. Não é pecado ter o carro do seu sonho. Se você trabalha, se você não está passando a perna nos outros, se você não idolatra o dinheiro, qual o mal nisso? Não há mal nisso. O mal é quando isso ocupa o lugar de Deus. O meu Deus é o dinheiro. A minha segurança são as minhas coisas. É minha posição social, é minha influência. Uma pessoa gananciosa, peguem comigo a primeira leitura, é uma pessoa que acha que o mundo é um caos, porque ela vive um caos. Uma pessoa que se concentra apenas em acumular e só trabalha, ele vai dizer, olha, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Um homem que trabalhou com inteligência, competência, sucesso. Oi, gente, isso aqui é errado? Sim ou não? Isso aqui é errado? Um homem que trabalha com inteligência, competência e sucesso, isso é errado? Certíssimo! Seja uma pessoa inteligente, competente e terá sucesso, não tem problema nenhum. Por que virou um problema aqui? Porque o tempo dele foi só para as coisas, o coração dele estava longe de Deus. O dinheiro dele se tornou ídolo e a fé dele estava nos seus bens. Ele veio obrigado a deixar tudo em herança ao outro que nada colaborou. Isso é vaidade, é uma desgraça. O cara está xingando, é desgraça. Que resta ao homem de todo o trabalho e preocupação que desgasta debaixo do sol? Toda a sua vida é um sofrimento, sua ocupação é um tormento, nem mesmo de noite repousa o seu coração. Gente que dorme assim, ó. A mulher diz, ó bem, gostei de você estava sonhando rezando o terço, Essa estava assim, ó, não, eu estava contando. Nem dormiu, o cara dorme direito, só, o dedo não para. Gente, se você tiver uma vida na ganância, a primeira leitura é o teu retrato. Você trabalha e você tem um saco roto. Na Bíblia que tem essa expressão. O que é um saco roto? É um lugar de colocar moedas furado. Uma pessoa trabalha e põe tudo lá. Só que está tudo indo. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, e só tem dinheiro. Não é riqueza. Riqueza é saúde espiritual. Riqueza é saúde física. Riqueza é ter uma família unida e feliz. Riqueza é ter amigos de verdade. Riqueza é poder andar na rua com a sua cabeça erguida, sem dever nada a ninguém. Riqueza é falar a verdade, ser conhecido como uma pessoa honesta, e que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Riqueza é no final da sua vida, a família não está brigando por herança, mas está ao seu redor, orando para te entregar a Deus, o último ato de amor. Isso é riqueza. Eu já acompanhei algumas pessoas falecendo, e eu nunca vi uma pessoa morrendo e perguntando assim, ai, acho que eu estou morrendo. Tô, doutor, você está? Traz o meu cartão de crédito, deixa eu mudar a senha. Eu estou morrendo, doutor? Quanto que rendeu a minha empresa hoje? Onde que está meu carro? A hora que a pessoa está falecendo, ela chama filhos, ela chama esposa, chama marido. Eu quero aqui meus melhores amigos. Por que ela esperou falecer para dar valor àquilo que ela desdenhou a vida toda e não tinha tempo para passear? Não tem tempo de visitar um amigo, não tem tempo de fazer umas férias com a família, porque eu tenho que trabalhar. Ah, padre, porque se eu não trabalhar, tudo para. Eu sou insubstituível. Vá no cemitério e olhe lá o tanto de gente insubstituível. O lugar mais rico do planeta Terra não são as minas de ouro de Minas, nem do sultão, nem as coroas da Irlanda, ou muito menos os palácios ingleses. São os nossos cemitérios. Ali estão abraços que não foram dados, canções que não foram cantadas, poemas que não foram escritos, sonhos que não foram realizados, porque o tempo era pouco para trabalhar e juntar dinheiro. A verdade é essa. E agora estão lá, como dizia o meu avô, comendo capim pela raiz, e aquele que não trabalhou e que não ajudou é que faz a festa. Porque, desculpa gente, mas a verdade é essa, viu? Pessoa gananciosa é igual porco gordo. A festa é depois que morre. Eu conheci uma família em Cajuru assim, não estou falando nome não, mas tinha a mulher pobrezinha, um vestidinho de chita,
o chinelinho surrado, os cabelinhos amarrados assim, os menininhos catarrento. Padre Francisco falava comigo, eu trabalhei lá com o Padre Francisco, né? Padre Christian, se o senhor soubesse o dinheiro que o marido dela tem, você não sabe. Falei, que dinheiro? Você não conhece a cabeça do povo, não. Ela não trabalha, os filhos são pequenos, vive nessa condição. No ano seguinte, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ele estava tonto, ninguém sabe, eu sei que o trem o atropelou naquelas comunidades rurais ali de Cajuru, ele ficou no hospital e o cara faleceu. Claro, o caixão foi fechado, o Padre Francisco que foi, teve a missa de 7º dia, né? Pronto, a família morava na zona rural de Cajuru. Papai, ela que eles não pediram não, mas o menino falou, me dê papai, me dê. Não demorou vários meses, ela já chegou no centro de Cajuru com um golzinho. Os meninos de tênis, roupinha, foram para a escola particular, reformou a casa toda, dividiu a fazenda, começou a fazer curso de manicure, que o sonho dela era trabalhar num salãozinho lá no centro, mas mudou toda a família. Então, aí na missa, o menino escovadinho, ela muito bonita, pintura, nunca usou pintura, estava com os vestidinhos assim, começou a fazer pilates, ela nem sabia o que era. Ela falou, não, vamos fazer pilates, a senhora tem dinheiro, o marido deixou e ela está lá fazendo pilates. Lá. O corpo entrou, entendeu? E aí o Padre Francisco falou assim, Padre Christian, bem falava o nosso avô, a pessoa avarenta é igual leitão gordo, viu? A festa da família é só depois que morre. Gente, imagina o arrependimento desse cara. Podia ter passeado com a mulher, curtido os filhos, tendo uma vida confortável, não, mas era uma ganância. Ganância! É isso que o Senhor está falando. Não esqueça daquilo que é essencial. Agora eu termino fazendo um paralelo entre o evangelho de hoje e o evangelho de Marta e Maria, que esses dois só estão no evangelho lucano. Ele não tem paralelo nem nos sinóticos, nem em João. Vamos para o homem da parábola. Louco! Hoje eu vou pedir a sua vida. Para quem ficará tudo? Maria escolheu a melhor parte. Esta não lhe será tirada. Meus irmãos, qual é o nosso tesouro? Qual é o nosso maior tesouro? O tesouro escondido, a pedra preciosa. Quem encontra, vende tudo que tem para comprar aquilo. Jesus Cristo. O seu relacionamento com Jesus Cristo define para onde você vai depois da sua morte. Se você não gosta de ouvir, ouça, você vai morrer, eu vou morrer e a nossa hora vai chegar. Não é para já. Mas ninguém fica para semente. O ser que tem a melhor memória do mundo é a morte. Ela nunca esqueceu de ninguém. Você nunca viu ninguém andando? Quantos anos você tem? 650. Mas você não morreu não? Não, a morte esqueceu de mim. Você não vai encontrar. Ela não esquece. Meu filho, se ela não esqueceu de ninguém, ela vai esquecer de você. Então, enquanto estamos aqui... Olha engraçadinho hoje, né? Enquanto estamos aqui... Vocês estão rindo de quê? O que eu contei? O que eu falei de engraçado agora? O que foi? Ah, tá. A pessoa com 650 anos, essa parecer você corre, viu? Porque não existe isso não. Opa, um zumbi, né? Relacionamento com Jesus Cristo. Repita comigo. Relacionamento com Jesus Cristo. Isso não lhe será tirado, pois é a melhor parte. Olha, se você ama alguém, eu sei que você ama muita gente, amém? Ou não ama? Amém. Se você quiser essa pessoa com você para sempre, mande ela ter relacionamento com Jesus Cristo, para que nós nos encontremos no céu. É claro que o amor não vai ser marital, nem filial. O amor entre nós será o mesmo, o amor de Deus. Mas eu quero te encontrar no céu. Eu quero encontrar com a minha mãe no céu. Eu quero encontrar com meus amigos no céu. Eu não quero que o meu céu seja um inferno. E quando é que o nosso céu pode virar um inferno? Você chega no céu e a sua família não consegue chegar. Você chega no céu, seus melhores amigos não conseguiram chegar. Então diga para esse povo todo, cuide do essencial, cuide da sua alma. Busque uma vida de conversão, busque uma vida de oração, busque uma vida de leitura da palavra de Deus. Podendo ajudar alguém, ajude. Podendo visitar um doente, visite. Podendo dar um copo d'água por causa de Jesus, dê. Porque a palavra diz, um copo de água que você der em meu nome, não ficará sem recompensa. E vai juntando tesouro no céu, vai juntando tesouro no céu. E aqui a sua mão direita fizer, que a sua esquerda não saiba. Seja uma pessoa altamente caridosa, mas que ninguém saiba, só Deus que te vê no escondido. E Deus que te vê, Ele vai te recompensar. E Ele vai dizer, Padre Christian, Teia, João, Patrícia,
Teodoro, Rodrigo, escolheu a melhor parte. E esta não lhe será tirada. Ao contrário da outra turma, né? Louco! Para quem ficará tudo que você acumulou? Você é rico para os homens, mas é pobre para Deus. Coitado de você. Amém? É isso que a liturgia de hoje nos traz para a nossa reflexão. Sei que todos nós trabalhamos, sei que a vida não é fácil. Eu sei que tem muita gente vendendo almoço para pagar janta. Depois dessa pandemia, nós perdemos muito, perdemos pessoas perderam o emprego, pessoas não sabem como que será. Deus vai providenciar se você tiver relacionamento profundo com Ele. Busque a Deus em primeiro lugar, busque o seu reino, busque a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Deus quer que tenhamos uma vida, e vida plena, mas não podemos trocar o certo pelo duvidoso. O certo é Jesus, o duvidoso são os bens materiais, é o dinheiro, que é excelente servo, mas um péssimo patrão. Que esse domingo nos ajude a ter uma semana mais abençoada, uma semana mais feliz, lidando com os nossos bens materiais e com o nosso dinheiro de maneira diferente, sabendo que tudo isso é meu. E eu não sou deles, eu sou de Jesus. Eu sou do Senhor, e tudo isso que eu uso é meu. Entre aspas, como diz Santo Afonso, emprestado. Tudo que nós temos é um empréstimo. Entrou na nossa vida, e quando nós sairmos, tudo isso ficará. Que o Senhor nos ajude a ter um coração aberto a Deus, aberto aos irmãos, e que Ele afaste de nós a tão nefasta ganância, que pode, esta sim, além de roubar o nosso amor para com as pessoas, acabará roubando a oportunidade de estarmos no céu. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você que terminou de ouvir esta pregação, coloque aí nos comentários o que mais tocou o seu coração. O que você vai tirar de concreto para a sua vida. Deixe o seu like, o seu joinha, isso ajuda muito a favoritar este vídeo para outras pessoas. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos. E você que está comigo ao vivo agora, escreva aí no chat: o meu tesouro é Jesus. Vamos ver quem vai lotar isso aí com aquilo que é a nossa garantia de vida eterna. O nosso tesouro é Jesus, e a Ele a nossa vida, o nosso coração e as nossas melhores escolhas. Que assim seja. Amém. Nós estamos no tempo da quaresma, é um deserto interior, então o Senhor nos convida a irmos deserto adentro, e Ele chegou no monte de Deus, o Horebe. Hoje para nós o monte é a espiritualidade. Aquele que reza, sobe. Aquele que não reza, desce. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queria falar sobre Moisés. Moisés, que fugiu da morte pela esperteza da sua mãe, que pediu para colocá-lo num cestinho de junco, e no rio Nilo despertou a atenção da filha do faraó, que ali se banhava. Ela, vendo aquele cestinho, pediu que o seu servo trouxesse. Hora que apresenta para ela aquele cesto, ela tem um manto. Hora que ela tira o manto, ali está um bebezinho. Este bebê é Moisés. Já é o início da história da libertação. Tudo precisava que acontecesse assim. A irmã de Moisés observava tudo de longe. Quando viu que a princesa pegou o neném, a princesa disse para o servo: mas como que vamos alimentar este neném? Como que vai dar de mamar para ele? Nisso aparece a irmã dele: olha, escutei o que você disse, eu conheço uma mulher que acabou de dar à luz. Ela poderia alimentar esta criança, e quando ele desmamar, você o leva para o palácio. Então aquela mulher, a princesa, entrega Moisés sem saber para sua irmã, e a irmã volta para que a mãe o amamentasse. Terminado este período, ele é acolhido pela princesa no castelo e é criado como um egípcio, vivendo e vestindo como um egípcio. A história na Bíblia não relata, mas dá para entender que neste meio tempo ele descobre que ele não é egípcio, mas que ele é um israelita,
mas criado no palácio. E ali ele tem um relacionamento de ajuda para com a sua família e para com aqueles que eram escravos no Egito. 2 fatos aconteceram. Primeiro, certa vez, Moisés ele viu um egípcio maltratando um israelita. Ele tenta intervir, aquele egípcio não obedece, eles lutam e Moisés acaba matando aquele egípcio. Ele vai enterrá-lo e dispensa o israelita. Pouco tempo depois, há uma briga novamente de um egípcio com o israelita. Moisés chega e o egípcio diz: olha, quem te vê juiz da nossa briga aqui? Ou você falar comigo o que você fez com aquele outro egípcio. Então Moisés descobriu nesta fala que as pessoas já estavam sabendo a verdade. E ele teme voltar para o castelo, não é? E ser preso e morto pelo faraó. Então ele foge. Uma viagem longa, ele quase morre, mas aí lá no fim ele é encontrado por uma filha de um homem chamado Jetro. É porque a menina chegar para dar de bebê para o rebanho, ela tinha que esperar todos os homens primeiro. Nesse dia, Moisés abriu o caminho para ela, deu de beber ao rebanho primeiro, e ela chega em casa mais cedo. E o Jetro só tinha filhas, e não tinha nenhum rapaz não. Aí ele olha para ela e fala: minha filha, mas você chegou hoje muito cedo? Ela falou assim: pai, conheci um rapaz. Quer dizer, ela já estava interessada em Moisés, né? Conheci um rapaz tão bonito, solteiro, forte. Ele deu de beber ao rebanho primeiro, por isso eu cheguei cedo. O pai daquela moça viu que poderia ser um partido para ela, porque ele não tinha filho. Falou: olha, traga ele para almoçar aqui. Ah, papai, se o senhor quer, eu quero. Tá vendo? Se papai quer, eu quero. Ela vai e volta, chama Moisés, e ali naquele convívio da mesa, ele lhe concede a mão da sua filha. E Moisés trabalhou anos cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Para não resumir muito a história, né? É nesse contexto que começa a leitura da missa de hoje, a primeira leitura. Moisés, ele está apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. Ele era sacerdote de Madiã. E ele levou o rebanho deserto adentro. Ele vai além do deserto. Olha que bonito. Nós estamos no tempo da quaresma. É um deserto interior. Então o Senhor nos convida a irmos deserto adentro. E ele chegou no monte de Deus, o Horebe. Hoje para nós o monte é a espiritualidade. Aquele que reza, sobe. Aquele que não reza, desce. Então nós somos chamados a estar no monte Horebe com Moisés. Semana passada nós estávamos no monte Tabor, onde Cristo se transfigurou. Bonito isso. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. O fogo do amor de Deus. O fogo que quer queimar não as nossas roupas, mas a face desnuda do nosso ser. É o fogo abrasador, o fogo do amor de Deus. Isso estava no meio de uma sarça. Moisés viu a sarça pegando fogo, até aí era normal. Ele olha para o outro lado, mas quando ele olha para a sarça de novo, ele vê que o fogo estava na sarça, mas o fogo não queimava a sarça não se consumia. Moisés, ele tem interesse, ele pensa, ele quer saber os detalhes. A Bíblia diz: vou aproximar-me desta visão extraordinária. Guarde uma coisa: Deus não é um problema a resolver, Ele é um mistério a descobrir. Deus nos convida, assim como Moisés, a nos aproximar dEle. Quantas pessoas estão longe? Moisés, quando vê aquela sarça, ele se aproxima. O Senhor nos chama: vinde, vinde, vós que estáis cansados e fatigados, vinde. Então ele se aproxima para ver, porque a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou no meio da sarça: Moisés, Moisés. Veja que não é Deus quem procura,
que não é Moisés quem procura Deus, é Deus que procura Moisés. A iniciativa é de Deus. Quando você procura a Deus na missa, quando você procura a Deus no momento de oração, quando você procura a Deus no jejum quaresmal, na abstinência, na mortificação, quando você se aproxima de Deus, não é você o primeiro interessado, é Deus. A iniciativa é de Deus. E Deus não vê Moisés aproximando e pergunta assim: quem vem lá? Podia ser. Quem é você? Não. Deus, ele diz: Moisés. Quando a gente se aproxima de Deus, Deus, ele diz: Padre Christian, Maria das Graças, Pedro, Rodrigo, Glória. Chamar pelo nome é sinal que conhece. Deus olhava para Moisés. Deus viu aquele bebezinho no cesto de junco. Deus viu aquele bebê crescer no palácio como egípcio fosse. Deus viu Moisés defender aquele egípcio. Deus viu a sua fuga, a sua quase morte. Deus viu o rebanho de Jetro. Deus conhecia a história de Moisés. Ele conhece você, ele conhece a sua história, e por isso ele te chama Moisés, Moisés. E o que Moisés respondeu? Aqui estou. Disponibilidade, humildade, pobreza na presença de Deus. Quando Deus te chama, você responde: aqui estou. Nós ouvimos Deus nos chamar. Um outro texto bonito: Samuel, Samuel. Aí o profeta ensina, né? Olha, quando você escutar te chamando, responda assim: fala, Senhor, teu servo te escuta. As respostas parecem a mesma coisa, né? Samuel, aqui estou. Moisés, estou aqui, Senhor, fala, fala. E Deus disse: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Moisés estava como ser pecador, se aproximando da santidade de Deus. O que significa sandália? Hoje, tênis, sapato, rasteirinha. O que significa isso? O que significa tirar a sandália, tirar o sapato, tirar o tênis? É não ter nada que te separe da terra santa. Coloque os teus pés nesta terra, porque esta terra é você. Lembra-te que tu és pó e a esse pó voltarás. Quando a Bíblia diz aqui terra santa, do hebraico, Adamá, terra santa, Adamá. Quem nasce da Adamá se chama Adamá. Adamá é a terra. Quem nasce da terra, Adão. Então, Deus está vendo Moisés como um novo homem. Um homem descalço, um homem que pisa na terra santa, um homem que responde a Deus, um homem que é procurado por Deus. E Deus vai dizer para ele quem ele é. Deus olhou para Moisés, e Deus sabia quem Moisés era, mas Moisés não sabia quem Deus era, tanto que ele foi curioso. Aí Deus vai se apresentar: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Bonito isso. Quando você se aproxima de Deus, Deus se revela a você. Quanto mais você reza, mais você quer rezar. Quanto mais você entra no coração de Deus, mais você quer ali buscar. Quando Moisés escutou que não era um fogo, mas que era Deus, Moisés cai com o rosto por terra. Moisés cobre o rosto. Eu não posso ver Deus, eu sou pecador. Ele cobriu o rosto, porque não podia olhar para Deus. E Deus vai dizer para ele: por que Deus está ali? Eu ouvi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza dos opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos, e desci para libertá-los das mãos
dos egípcios. Meus irmãos, chega mais. Deus conhece o seu sofrimento e Ele ouve a sua oração. Aquele povo do Egito, quantas vezes eles rezaram: oh meu Deus, olha para o nosso sofrimento, veja as nossas lágrimas, nós que apanhamos, nós que somos escravos. Pode demorar, mas Deus, Ele está ouvindo, Deus, Ele está vendo, Ele conhece os seus sofrimentos e Ele vai te libertar. As pessoas que te fazem mal, as pessoas que falam mal de você, as pessoas que quiseram destruir seu casamento, separar a sua família, Deus está vendo. Deus está ouvindo a conversa dessas pessoas. Deus conhece o que essas pessoas estão fazendo para você, causando sofrimento a você, e Deus vai te libertar. Essa palavra que Deus diz para Moisés, Ele diz a mim e a você. Você está sofrendo? Você foi traído? Estão te julgando? Te abandonaram? Eu estou vendo a sua aflição. Eu estou ouvindo a sua oração. Eu conheço o seu sofrimento e eu estou aqui para te libertar. Daqui a pouquinho nós vamos expor o Santíssimo Sacramento. Nós vamos pedir ao Senhor: o Senhor que me vê, que me ouve, que me conhece, liberta-me, liberta-me. Ô gente, não sei vocês que aqui estão e você que está em casa, estou falando de mim. Eu, se fosse Moisés, com tudo aquilo que aconteceu no Egito, meu filho, eu queria ir para qualquer lugar, menos para o Egito. Eu voltar para o Egito, não sou doido, eu voltar para o Egito, eles vão, ó. Deus é demais, né, gente? Ele manda, a gente não quer ir. Moisés, aqui estou, eu sou Deus, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu escolhi você, porque você já conhece, você sabe como que é. Você já esteve lá dentro, você sabe como que é o jogo ali. Você vai ser instrumento de libertação. Você vai lá libertar o seu povo. E Moisés responde: sim, eu irei aos filhos de Israel. Gente, Deus precisa de pessoas como Moisés. Deus precisa hoje na igreja, na sua família, de pessoas com coração de Moisés, que já passaram muita coisa na vida, que já sofreram, que já fugiram, mas que estão dispostos a realizar a vontade de Deus, seja ela qual for, até no lugar que você não deseja. E não se esqueça de uma coisa que eu vou dizer para você agora. Qual é o seu Egito? É aí que Deus te quer. Ah, padre, onde eu trabalho eu vou te contar. Mas que inveja, que competição, é o seu Egito. Vá, Moisés, seja luz onde você trabalha, seja sal onde você está, seja fermento no coração dessas pessoas. Não, padre, onde eu moro, pelo amor de Deus, não aguento meus vizinhos. Ô, povo, eu estou doido. Não, é aí o seu Egito. Talvez o seu Egito seja o seu marido, talvez o seu Egito seja a sua esposa, talvez o seu Egito seja os seus filhos. Talvez o seu coração seja este Egito, onde você precisa estar mais, levando um Deus libertador. Deus que me vê, Deus que me ouve, Deus que me conhece, Deus que me liberta. Jesus não te colocou onde você está para destruir, mas para libertar. O seu jeito de estar neste Egito, libertando as pessoas que você ama, é pela força da oração, pela força da intercessão e também pelo testemunho de vida. Eu assisti um filme bíblico, né? Quando Moisés, ele volta para o Egito, ele volta com uma roupa de israelita, com um cajado na mão. A hora que ele chega na porta do palácio, os soldados estão lá e falam assim: quem és tu? Ele responde: eu sou Moisés. Bonito isso. A hora que ele chega perto da sarça, Deus disse: eu sou. Aí Moisés diz: eu sou Moisés. Eu estou aqui no nome daquele que é.
Quem eu vou dizer, Senhor, que me enviou? Diga que aquele que é, eu sou aquele que sou. É Moisés. Moisés voltou. O faraó tinha morrido. Estava no trono o irmão de Moisés, que foi criado junto. Só que ele era egípcio, né? A hora que ele chega, o faraó, meu irmão, Moisés. Que saudade. Ô Moisés, que moda que é essa? Tá bem sem estilo, hein? Tá bem sem estilo. Cabelo grande, não faz barba. Não. Vamos aqui dar um trato em você. Vamos colocar uma roupa de dignidade. Falou, não, meu irmão, você não está entendendo. Eu voltei em nome do Deus Altíssimo, que é superior a todos os deuses aqui do Egito. E Ele me enviou até você com um recado. Liberta o meu povo. Porque se você se negar, acontecerá no Egito que você nunca viu. Daquele momento mudou. Hora que o seu irmão viu aquele Moisés, disse, não é o que saiu, é outro. Assim é você, meu filho. Quando você tem um encontro com Deus na sarça ardente, as pessoas te reconhecem, mas não era aquela menina que bebia. Ela está na igreja, no grupo de jovens. Não é aquele homem que traía, que roubava. Agora está rezando, está fazendo caridade. Não é aquele jovem que usava droga. Agora está estudando. Não é aquela menina que batia na mãe, agredia os pais, agora está carinhosa. Você está entendendo? Quando você tem aquele contato com a sarça ardente, Deus muda o seu coração, Deus muda a sua vida, e você assume a sua missão principal, que é agradar a Deus e ser bênção na vida das pessoas. Por que as pessoas não mudam? Talvez porque elas não encontraram ainda o Deus verdadeiro. Talvez ela não se deixou queimar pela sarça ardente. Talvez ela não tirou a sandália para pisar na terra santa. Toda vez que Deus se revela a alguém, Ele tem uma missão para esta pessoa. Eu não tenho dúvida da minha missão aqui na terra. Graças a Deus eu sei direitinho para que eu nasci. Você descobriu já a sua missão aqui na terra? Você descobriu por que Deus te chama como um dia chamou Moisés? Moisés tinha a missão dele, eu tenho a minha, você tem a sua. E a nossa missão sempre é voltar ao Egito, voltar à nossa história, redescobrir a nossa origem, voltar ao primeiro amor, mas agora com Deus verdadeiro, agora para libertar também os outros. Amém? Não tenha medo de responder, aqui estou, quando Deus te chamar. Porque aquele Deus que apareceu para Moisés numa sarça ardente, Ele vai agora entrar aí na sua casa, na sua TV, no seu computador, no seu celular, no Santíssimo Sacramento. Olhando para Jesus na hóstia consagrada, ali está o fogo ardente de Deus. Ali está o grande sol da nossa fé. Por isso o formato do ostensório é um sol, para aquecer o nosso coração e para queimar a face desnuda do nosso ser, nós que nos aproximamos dele, porque ele se aproximou de nós por primeiro. Receba a visita de Jesus no Santíssimo Sacramento. Cantemos. No princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós cremos na tua presença real no Santíssimo Sacramento. Obrigado, Jesus, por ficar conosco nesta hóstia consagrada. E muito obrigado, Jesus. Não sabemos nem como te agradecer pelo dom da fé. A fé é o maior dom que o ser humano pode receber, cultivar. Quantas pessoas olham para o ostensório e só vem uma hóstia, um pão, mas o nosso coração nos diz, é o Senhor, e nós sentimos a tua presença. É por isso, Senhor, que nós depositamos a teus pés, junto com este incenso, os nossos pedidos, o nosso agradecimento, as nossas intenções, tudo aquilo que nós trazemos para este momento de adoração, nós depositamos aos teus pés. Assim como esta fumaça vai tomando conta do nosso santuário, assim como a fumaça do incenso, ela sobe aos céus, que subam a vossa presença, tudo que somos,
tudo que temos, as nossas necessidades, as nossas tristezas, também a nossa alegria. Colocamos a teus pés as coisas que deram certo para a gente e aquelas que parecem que não deram, mas tu tens a hora certa para tudo, Senhor. Na tua presença, eu quero tirar as minhas sandálias, porque a terra é santa. Qual é a sandália que você precisa tirar para estar na presença de Deus? O que precisa sair da sua vida, da minha vida, para que tenhamos uma caminhada de conversão? Aquela sarça ardente se revela aqui neste altar. Deus visitou Moisés, Ele visita a cada um de nós. E tomara, meus irmãos, que quando Deus nos visitar, que Ele nos encontre ocupados. Todo mundo já escutou isso. Mente vazia, oficina do diabo. Uma pessoa desocupada, ela fica procurando o que não perdeu. Veja que quando Deus procura Moisés, Ele está trabalhando. Deus não procura um desocupado, mas Deus procura uma pessoa que está ocupada, porque aquele que se ocupa das coisas da vida, se ocupará das coisas de Deus. E aquele Deus que se revela a Moisés, há de se revelar a cada um de nós, se dele nos aproximarmos. Este é o convite para todos nós. Se aproxime de Deus. Se aproxime desta adoração. Você que está em casa, coloque o teu coração nesta adoração. Deus, Ele te conhece. Quando Moisés se aproximava dele, Deus chamou Moisés pelo nome. Hoje Ele diz o seu nome. E receba a palavra de Deus para você nesta manhã. Graças aos meios de comunicação católica, nós somos agora dezenas de milhares. Mas o Senhor diz a cada um: veja-se sozinho aqui na presença do Senhor. Deus está dizendo para você: eu vi a sua aflição, eu ouvi a sua oração, eu conheço o seu sofrimento, e eu estou aqui para te libertar. Aquilo que Deus disse para Moisés a respeito do povo que estava no Egito, Ele diz agora a mim, Ele diz a você. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei se é a doença, o desemprego, uma desilusão, uma depressão, a ansiedade, uma dívida. Eu não sei qual é a sua situação hoje, mas Deus está dizendo para você: eu vi a sua aflição, eu escutei a sua oração, eu conheço o seu sofrimento, e eu estou aqui para te libertar. O Senhor, Ele quer libertar o nosso coração. Ele quer libertar a nossa vida. Ele quer que tenhamos liberdade espiritual. A maior libertação que Deus pode conceder a alguém é a conversão, é ser livre do seu pecado. Hoje você está preso em quê? Talvez você seja uma pessoa presa no seu vício, no alcoolismo, na pornografia, na masturbação, na mentira, talvez no cigarro. Quantos adolescentes e jovens estão presos naquele cigarro eletrônico com aroma, tudo para enganar, tudo para viciar,
Talvez você está preso num relacionamento abusivo. Todos já viram que esse seu namoro só está te deixando pior, mas você não consegue se libertar. Talvez você esteja preso nas mãos de um agiota. Talvez é o seu filho que está preso, é a sua filha que está presa. Mas a leitura diz: eu vi a sua aflição, eu ouvi o seu clamor, eu conheço o seu sofrimento e eu desci para te libertar. E aqui há algo que passa despercebido quando as pessoas leem esse texto do Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 15. Veja o verbo que Deus usa conversando com Moisés. O verbo é descer. Eu desci para te libertar. Aqui a gente pode fazer uma pergunta: o que eu preciso fazer para que Deus desça para me libertar? A resposta está no versículo 1. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Quando eu leio na Bíblia montanha, monte, vem à nossa mente a ideia de subir. O monte de Deus, o monte Horebe. Aqui está a resposta, meus irmãos. O que nós precisamos fazer para que Deus desça no nosso coração para nos libertar? Nós precisamos subir. Nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos adorá-lo. Você que está nesta adoração, tenha certeza, você subiu na presença de Deus. Você subiu na presença de Deus. E Deus desceu para te libertar. Diga para o Senhor: eu não sei como, eu não sei quando, e eu não sei onde. Mas uma coisa eu sei: o Senhor vai me libertar. E talvez, meus irmãos, seja este o motivo de ainda não experimentarmos a libertação que Jesus quer para nós. Nós nos apagamos. Não deixe a sua fé se apagar. Não deixe a sua esperança se apagar. Não deixe o seu amor se apagar. Certa vez, eu indo para Itaúna, aqui pertinho, onde a minha mãe mora, no meio da estrada, me deu uma dor de cabeça. Aí eu cheguei na casa dela, a cumprimentei, tomei água, sentei no sofá, fiquei assim mais quieto, amuado. Minha mãe viu que tinha alguma coisa. Ela usou exatamente a palavra apagar, apagado. Ela me disse assim: ô Christian, o que aconteceu? Você chegou hoje apagadinho? Às vezes na nossa vida, nós nos sentimos assim, apagados, sem esperança, sem força, sem sonho, sem vontade. Acenda, Senhor, o teu fogo no meu coração. Que essa sarça que queima, ela possa tocar a face do meu ser, enchendo-me com teu amor. Porque eu creio, Senhor, que o meu Deus é aquele que vê a aflição. O meu Deus, Ele ouve o clamor. O meu Deus conhece o sofrimento. E o meu Deus haverá de libertar-me. Deus, Ele vê. Deus, Ele ouve. Deus, Ele conhece.
Deus, Ele liberta. Você pode rezar assim no seu coração: Deus me vê, Deus me ouve, Deus me conhece, Deus me liberta. Essa é a sequência. Você pode rezar isso: Deus me vê, Deus me ouve, Deus me conhece, Deus me liberta. Deus, Ele nos vê. Deus, Ele nos escuta. Quando nós rezamos, Ele ouve. Só existe uma oração que fique sem resposta: é aquela que não é feita. E Deus é aquele que me liberta. O Senhor me perdoa de toda culpa. O Senhor me cura de toda enfermidade. Da sepultura Ele salva a minha vida e me cerca de carinho e compaixão. Maravilhoso. O Senhor me perdoa de toda culpa. Ele cura a minha enfermidade. Da sepultura Ele salva a minha vida e Ele me cerca de carinho e proteção. Que terminada esta adoração, recebendo a bênção, que você possa trazer para o seu coração toda esta palavra e viver isso no seu dia a dia. Dignai-vos, Senhor, abençoar a cada pessoa que aqui está, aqueles que nos acompanham de casa, pela TV, pelo YouTube. Abençoe, Senhor, os objetos colocados perto da TV para esta bênção: peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, de motorista, remédios, alianças, chaves, fotos de família. Abençoe esses terços, escapulários, imagens, todo objeto religioso. Abençoe esta água, este sal e este óleo, para que, usados como sacramentais, recordem as promessas do nosso batismo e nos livre de todo o mal. Que assim seja. Amém. Recebamos a maior bênção, a bênção de Jesus na hóstia santa.